Flip thinking. Um pessimista vê dificuldade em qualquer oportunidade. Um otimista vê oportunidade em qualquer dificuldade. A fonte dessa brilhante citação é desconhecida, mas ela com frequência é atribuída equivocadamente a Winston Churchill. Antes de começarmos, deixe-me contar um pouco mais sobre meu histórico. Minha formação é como diretor de teatro, com ênfase na arte do improviso. Essas são as bases da minha filosofia. Quais são as regras de ouro do improviso? Duas coisas bem simples: aceitar a realidade como ela é e fazer alguma coisa com isso. Imagine uma cena improvisada na qual uma das atrizes seja dentista e a outra paciente. Poderia haver uma cena em que a paciente não se queixasse de nada? Bem, poderia, mas seria uma cena bem sem graça. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo. Que ótimo. Nos vemos no ano que vem, então. Ok. Tchau. O improviso, como toda boa dramaturgia, gira em torno de um problema. Sendo assim, o que os atores de improviso aprendem? Eles aprendem a abraçar, ou melhor ainda, a amar os problemas e o que é possível criar a partir deles. Aprendem a usar os problemas como pontos de partida. Quando comecei a trabalhar como diretor de teatro, não segui o caminho habitual. Por mais de 10 anos, criei peças com e sobre pessoas que passavam por dificuldades na vida. Moradores de bairros carentes da cidade de Utrecht, pessoas que amargavam pobreza, desemprego e outras mazelas sociais. Também trabalhei com crianças que fugiam de casa, pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Montei espetáculos com essas pessoas não só nos Países Baixos, mas também na Ucrânia, Espanha, Escócia, Alemanha, Polônia, Bélgica e Estados Unidos. Em Chicago, iniciei um projeto com desabrigados chamado Not Your Mama's Bus Tour, passeio de ônibus que sua mãe não faria. Durante esse passeio teatral, pessoas, antes sem teto, permitiam à plateia ver a cidade pelos olhos de quem vivia na rua. Ao longo desses projetos, como diretor, precisei compreender uma coisa importante. Meu elenco não era formado por atores profissionais. Embora muitos deles tivessem um talento inquestionável, fui forçado a trabalhar com muitas limitações. Então, o que precisei fazer? Tive que aprender a trabalhar como um ator de improviso, aceitando a realidade como ela era, vendo e acolhendo as limitações dos meus atores, e ao mesmo tempo descobrindo quais habilidades eles tinham e como poderíamos fazer juntos uma peça genuína, convincente e autêntica, do jeito que eles eram, não do jeito que eu gostaria que fossem. Então mudar minha perspectiva foi inevitável. O que se pode fazer quando 5 canais de televisão, entre eles a CNN, querem cobrir sua estreia, mas uma das atrizes não dá as caras? O fato de essa mulher chegar na hora ou atrasada, ou nem sequer aparecer, passou a fazer parte do espetáculo. O resultado? Simplesmente maravilhoso. Se ela aparecesse, a plateia aplaudia. Se não aparecesse, o público aprendia quão extraordinariamente difícil podia ser a vida nas ruas. Só que os cenários que favorecem o improviso são o contrário do que queremos na vida. Não queremos passar por dificuldades e lidar com elas. Queremos felicidade, alegria, saúde. Queremos que nossa vida transcorra sem percalços. Infelizmente, não é assim que a vida funciona. Para ninguém. A vida de qualquer pessoa é cheia de decepções, reveses, tragédias, obstáculos, adversidades. E qual é a nossa tendência ao sermos confrontados com essas situações? Resolvê-las. Problemas são horríveis, queremos nos livrar deles ou ao menos evitá-los. Que fique bem claro, não há nada de errado em resolvê-los. Muitas vezes, porém, resolver problemas significa perder uma oportunidade em potencial. Como os atores de improviso aprendem a fazer, nós também podemos transformar um problema em alguma coisa, em alguma oportunidade. Podemos transformar uma ausência no ponto alto do espetáculo. Com este audiolivro, quero ajudar você a viver sua vida como se estivesse interpretando um papel numa peça, uma peça muito real. Um papel muito real, com problemas muito reais. E muitos desses problemas podem ajudar você a encontrar um caminho para oportunidades inesperadas. De vez em quando, é possível trocar um problema por uma oportunidade. Os problemas podem derrotar você, mas também podem torná-lo mais forte, mais sábio, mais divertido e, em última instância, mais criativo. Com este audiolivro, quero lhe mostrar as ferramentas e os macetes para ressignificá-los. Fazer isso não é fácil, mas não tenha medo, pois é possível aprender. Talvez o mais difícil seja aceitar, como um ator de improviso, as coisas que você não pode mudar e depois descobrir o que fazer com elas.
Até que isso aconteça, o flip thinking será apenas uma ilusão, mas com a atitude certa se tornará uma habilidade a ser aperfeiçoada. Então, mãos à obra. Certa vez, num programa de televisão apresentado pelo comediante Paul DeLue e transmitido ao vivo nos Países Baixos, um homem nu entrou correndo no estúdio gritando: "Não maltrate os animais", frase que também trazia escrito no peito. O apresentador estava no meio de um quadro falando ao telefone com uma espectadora. Ele entrou em pânico e chamou os comerciais? Não. Ele interrompeu a conversa ao telefone e se virou para o homem pelado. "Só um momento, já falo com você." E então terminou com toda a calma seu telefonema. O homem ficou parado em cena, com uma expressão meio espantada, mas esperando educadamente sua vez. Ao encerrar a ligação, DeLue chamou o homem para se sentar numa cadeira e disse: "Vamos lá, me explique essa história de não maltratar os animais." Num programa ao vivo, um invasor nu costuma ser considerado um problemão. No entanto, ao dizer sim e para a situação, DeLue conseguiu transformá-la. Algo que inicialmente seria uma interrupção polêmica foi incorporado ao programa sem qualquer esforço. Esse é um exemplo de flip thinking. Ao tratar um problema como uma oportunidade, conseguimos tirar partido dele. Da mesma forma que se pode aprender a tirar partido da força do adversário numa luta de jiu-jitsu, é possível usar a força de um obstáculo a nosso favor. Em vez de lutar contra ele, deixamos que ele lute contra si mesmo. Vou dar um segundo exemplo. Um homem de 31 anos acabou de se casar e foi morar longe dos pais, a mais de 150 quilômetros de distância. Os pais vão visitá-lo 2 vezes por mês, munidos de baldes, esfregões e espanadores, para fazer uma faxina completa, sem que ninguém pedisse. É claro que os recém-casados não gostam disso. Eles sempre dão uma arrumada na casa antes de cada visita, mas nem isso evita a faxina quinzenal. Desesperado, o casal pede ajuda ao psicólogo Paul Watzlawick, conhecido por ser pouco convencional. Watzlawick lhes dá um conselho surpreendente, sugerindo que eles não limpem nada antes da visita seguinte. Na verdade, quanto mais bagunçada a casa estiver, melhor. Se os pais começarem a fazer faxina, diz ele, o jovem casal deve agir como se isso fosse a coisa mais normal do mundo e não mover uma palha para ajudar. Então, é isso que o casal faz. Na visita seguinte, a casa está um caos completo, com pilhas de louça, roupa suja e bagunça por toda parte. Os pais passam o fim de semana inteiro faxinando e, na hora de ir embora, estão loucos para sair dali. É a última vez que vamos ajudar esses dois, eles que se virem sozinhos. A reação de Paul DeLue e a abordagem de Watzlawick são contraintuitivas. Pode até parecer que uma reação assim exigiria uma grande dose de criatividade, mas na verdade é possível seguir alguns passos lógicos. Para começar, em ambos os casos, de um jeito ou de outro, o problema foi completamente ignorado. Tanto os recém-casados quanto DeLue pareciam estar se recusando a reagir, como se na verdade não existisse problema algum. Eles pareciam até estar gostando da situação. Na maioria dos casos, quando acontece algo que não queríamos que acontecesse, nossa reação é resistir. No modo sim mais. Tentamos nos livrar do problema ou pelo menos amenizá-lo. Um peladão entrou aos berros no set de um programa ao vivo? Sim, mas isso não pode acontecer. Tirem esse cara daqui. Os pais invadem a casa do filho de 15 em 15 dias para fazer faxina? Sim, mas isso não se faz. Converse com eles, resolva isso. É claro que às vezes combater um problema funciona, mas em geral é como pisar numa cobra por cima de um tapete. O problema se contorce e vai embora, mas depois reaparece. Muitos problemas são simplesmente complexos demais para serem resolvidos com uma abordagem direta e lógica. E não é só isso. O pensamento sim, mas é pouco construtivo. Ficamos obcecados por como as coisas deveriam ser. O jovem marido quer que os pais se enquadrem no modelo de bons pais e bons sogros. DeLue provavelmente teria preferido que seu programa corresse de acordo com o roteiro. Nesses casos, o que fazemos em geral é tentar reparar a situação. Nossas expectativas nos levam a percebê-la como um problema. Só que o problema não está tanto na realidade, mas dentro da nossa cabeça. E nosso pensamento, sim, mas nossa noção de como o mundo deveria ser, perpetua ou até agrava a situação. O segredo é aprender a pensar fora dos nossos limites. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: quem cria a definição de bons pais ou as regras de como um programa ao vivo deve transcorrer? Existem leis gravadas em pedra? Começamos a praticar o flip thinking quando abandonamos a ideia do que deveria ser e passamos a considerar o que poderia ser. Primeiro passo: desconstrução. Transforme um problema num fato.
O primeiro passo é trocar a mentalidade sim, mas por sim. Literalmente diga sim para a situação que está se apresentando. Pais espaçosos não são um problema a ser solucionado, são um dado, um fato. Afinal, podemos dizer qualquer coisa sobre a realidade, mas por definição, ela é o que é. Aceitá-la poupa um bocado de esforço. Este primeiro passo é o que chamo de desconstrução. Você vai desmembrando o problema, removendo todos os deveria até deixar apenas os fatos. Ao longo do audiolivro, veremos que esse processo às vezes pode ser bem difícil. É como tentar quebrar uma noz muito dura, cuja casca é tão grossa quanto a firmeza com a qual você se agarra à sua noção de como as coisas deveriam ser.